você vivendo aquilo tudo, né? A gente não viu nem o tempo passar. Quando olhou já era 4 horas da manhã. Foi quando finalizou e a gente orou, a gente se alegrou e a gente nem dormiu mais. Né? Eu já estava ansiosa para chegar o horário de ir para a clínica e ver o que Deus tinha feito, né? E ali, quando amanheceu o dia, a gente foi bem cedo, levei a mala, que já estava pronta, né? Que era para me internar. Quando eu cheguei lá, eu disse, doutor, antes do senhor me internar, eu gostaria de repetir os exames. Aí ele disse, não há necessidade. Você fez ontem. Aí eu disse, não, mas eu quero que o senhor repita esse exame hoje. E o médico ali resistente, dizendo que não precisava, que já estava tudo certo, a internação já estava tudo ok, eu só iria me internar. Aí eu fui e disse, doutor, por favor, eu quero repetir esses exames. Aí ele ficou meio chateado, né? Porque médico não... né? Fez num dia e no outro Exatamente. fazer de novo, né? Mas essa menina é doida, é? Fez ontem, hoje já quer fazer de novo? Se tivesse um tempo maior, né? Exatamente. Ele falou que não havia necessidade. É. Por causa do prazo, né? É, Então, do É, tempo, né? exatamente. 24, menos de 24 Menos horas. de 24 horas. E ali ele meio chateado disse, vá, pegou para escrever, disse, vá, tá aí. Com 1 hora saiu o resultado. Ele bem grosso. Aí eu, tá certo, peguei a requisição e fui. E a gente ficou lá sentado, aguardando o resultado do exame. Quando eu recebi o resultado, a gente nem abriu. Disse, vamos levar para ele. Quando a gente chegou lá, entregou a ele, disse, doutor, eu quero que o senhor avalie o exame. E ali o médico começou a olhar aquele exame. Ele olhou para mim e disse, Começou a ficar branco, o que foi que você transparente. tomou? Aí eu comecei a rir, né? Aí eu disse, nada. Aí ele, não. Alguma coisa você tomou. Aí eu disse, não. Eu não tomei nada. Foi Jesus que me curou. oh, glória. Aí ele olhou pra mim e disse, não. Tá errado, isso não existe. Ai, é ateu também, o médico. Olha é ateu. só, mas eu não podia nem culpar ele. Se É. nem a gente tava acreditando, É uma situação. né? E ali ele disse, não pode ser. Tá aqui os seus exames. Aí ele pegou os exames do dia Pra anterior, comparar. começou a comparar. Ele olhou para mim e disse assim, olha, sua infecção já estava totalmente no sangue. Olha só, Deus fez o quê? Transfusão Tirou de o sangue velho botou sangue novo. Renovou. e colocou um Nossa. sangue novo. Jesus Isso é sabe muito trabalhar. forte. Ele olhava, ele dizia Ela assim, falando isso, né? ele olhava aquilo ali, ele não entendia. Ele disse, não tem como. Olhe, você tinha prazo. Você tinha dias. E ali eu só fazia sorrir. Eu só sorria, né? Porque eu disse, como é que eu vou explicar pra ele tudo o que aconteceu ontem? Eu não sabia nem explicar. Eu só dizia assim, foi Jesus que me curou. Foi Jesus que me curou. E ele, não, você tá louca. Você tomou alguma coisa. Aí eu disse, não, doutor, não tomei nada. Foi Jesus que me curou. Aí ele disse, não, eu não estou acreditando nisso. Você vai repetir o exame. Agora foi ele que quis. Ele agora quis repetir. Eu disse, vamos, eu vou repetir. Ali eu tive a convicção e a certeza do que Deus tinha feito na minha vida, né? Por mais ainda que eu ainda não tinha ainda vivência do evangelho, não entendia muito bem ainda como era, né? Mas eu já estava ali tão feliz com o que Deus tinha feito, que eu disse, me dê, eu vou fazer de novo. E eu fiz, repeti o exame, e ele, quando eu entreguei, ele olhou e disse, vá embora daqui. Porque eu não estou sabendo explicar, você não quer me dizer o que tomou. Eu não sabia quem estava mais em dúvida. O médico ou o laboratório. Como é que essa mulher vem fazer exame de Meu novo? Deus do céu. Mas ele Pensou, meu disse, olha, a infecção já estava tão grande, já tinha passado para todo o seu sangue. E você só tinha dias de vida. Nossa. Eu disse, eu sei, Jesus revelou. Jesus disse, né? Foi tudo revelado. Mas aí como é que eu ia explicar isso a ele? Não tinha como, né? Porque os milagres não se explica, se vive, Se vive. né? É muito, para quem está ouvindo, vai dizer assim, não, tem gente que diz, eu não acredito. Sim. Às vezes a gente tem que passar por determinadas coisas, né? Viver de fato
para entender como é que Deus faz. Verdade. Porque pra gente explicar, não tem Não como, é. É. né? E ali a gente saiu feliz da vida. Na mesma noite a gente foi para um culto. Era o pastor Renato que estava pregando nesta Eita noite. glória. A gente Fala foi nisso, muito- ele tá aqui assistindo. Olha aí. Assistindo. né? O pastor Renato estava pregando no Pastor- culto. Na verdade, a gente chegou um pouquinho atrasado já, né? E Foi. o pastor Renato estava pregando. Era um culto, se eu não me engano, de terça-feira, que era um culto de doutrina, né? Aí o pastor Renato, daquele jeito dele, né? Ministrando doutrina, assim, com todo o amor. E ele começou a falar sobre imagens e esculturas. Nossa. Isso para mim foi um choque, né? Porque eu dentro da igreja católica, eu com tudo de ruim, mas eu era lá na igreja católica, fazia de tudo, eu era participante de fato. Ia De ser repente- até padre. Esse era o desejo da minha avó, do meu pai, e eu tava indo no caminho para isso, só que eu acho que eu era tão assim teimoso, né? Isso aí. Jesus disse assim, eu acho que só padre não dá. Padre não dá não, vai ser pastor. É. E aí, de repente, o pastor Renato lá ministrando sobre isso, né? A gente chegou em casa e eu disse assim, não, peraí. Eu vou procurar saber se o que o pastor Renato está pregando é verdade. Eu ligo para um padre, amigo meu. No tempo ele era o padre da igreja lá. Padre, estou com uma dúvida. Aí o padre, diga, meu filho. Eu disse, sobre imagem e escultura, a Bíblia está dizendo assim, assim, assim. O que é que o senhor me diz? Aí disse, meu filho, vá pela Bíblia. Porque no culto eu já estava assim, me perdoe, Nossa Senhora. Ele passou Era. o culto inteiro. Éramos lá em casa, né? Eu, minha irmã, minha mãe, éramos devotos de Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira da nossa cidade, do nosso bairro. Então, assim, eu era devoto dela, devoto de Nossa Senhora Aparecida. E aí eu E ele era no começou culto, o a pastor pedir Renato perdão. pregando, e eu dizia assim, me perdoe, Nossa Senhora de Fátima, me perdoe, Nossa Senhora Aparecida. Que agora eu fiz um acordo com Deus, então a instância está maior, né? Eu fiz um acordo com Deus, então agora eu sou crente. Então me perdoe aí. E o pastor Renato nos recebeu de braços abertos, junto com a pastora Glória a Patrícia e Deus. toda a igreja, né? Foi ali, fomos muito bem recepcionados. Fomos. Sim. E levamos os exames na época, né? A gente levou os exames para a igreja para dizer o que Deus tinha feito, né? Porque tinha comprovação. Sim. Não só fisicamente, né? Que eu já estava curada, mas ali no papel para que todo mundo visse de fato o que Deus tinha feito, né? E para a família da gente foi loucura, né? Disse, Muito. vocês são o quê agora? Vocês são o quê? Crente? Não. Isso não vai durar 2 meses. Olha só, né? Isso não vai durar Desse 2 jeito. meses. A mãe dele ficou super chateada, passou 7 dias sem falar com ele. Não. Foi. Mas a gente venceu todas as batalhas, todas as lutas, né? Éramos bem novos e, assim, vivíamos na igreja católica, então foi mais difícil ainda para a gente se adaptar. Mas o que Deus fez foi tão grande, tão lindo, que não tinha como você voltar atrás. Não tem pra onde correr. Não né? tinha como, Não tem né? pra onde correr. E aí eu disse, meu Deus. E eu lembro que a pastora Sandra disse assim, olha, esse seu testemunho, ele tem que ser contado e tem que ser espalhado para todo mundo Verdade. saber. Verdade. Eu dizia, é verdade, eu contei em muitas igrejas, né? Eu ia ministrar e contar o que Deus tinha feito. E quando eu falei do podcast, que não foi nem agora, foi no outro convite, né? Que Foi. vocês fizeram e eu não pude vir. E aí eu dizendo a ela disse, meu Deus, uma coisa que foi dita lá atrás e agora vai se tornar público. Tá vendo como você precisa contar o seu testemunho? Nossa. Aí eu disse, é verdade, porque é forte, é algo forte. muito grande, né? E a partir daí foi onde eu tive a convicção e a certeza de que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de cura, é um Deus de restauração, de restituição, é um Deus de providência, né? Por mais que você ache que é impossível, aí Deus diz, não, para mim é possível. Verdade. É impossível para vocês, mas para mim é possível, né? Então, eu amo esse Deus, as coisas de Deus são lindas e eu sempre digo nas minhas ministrações, eu tenho uma vida de milagres. Tudo em minha vida é de milagres.
Até nesse de 2008, quando eu ainda não conhecia Jesus de fato, eu ouvia falar de Jesus, mas ainda não sabia de fato quem era Jesus, né?